Ao conhecer nova cozinheira doméstica, o empresário ficou atormentado ao ver seu brinco, o mesmo que sua filha usava quando desapareceu há 10 anos. Rodrigo Araújo era dono de uma das maiores redes de hotéis de luxo em São Paulo. Sua carreira havia sido construída com dedicação e ambição, transformando pequenos empreendimentos em uma marca reconhecida por oferecer experiências exclusivas e requintadas. Apesar do sucesso profissional e do estilo de vida sofisticado que levava, havia um vazio em sua vida que nem o mais luxuoso dos hotéis poderia preencher. Há 10 anos, sua única filha, Sofia, desapareceu sem deixar rastros. Ela tinha apenas 8 anos, e desde então, Rodrigo e sua esposa, Helena, nunca mais foram os mesmos. Helena, devastada pelo desaparecimento da filha, afastou-se emocionalmente, mergulhando em um mundo próprio de silêncio e tristeza. Rodrigo, por outro lado, dedicou-se obsessivamente ao trabalho, abrindo novos hotéis e buscando expandir seu império, como se, de alguma forma, isso pudesse ajudá-lo a fugir da dor que o assombrava diariamente. Naquela manhã, Rodrigo estava em casa, na imponente mansão localizada no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo. Enquanto se preparava para sair, foi informado pela governanta Dona Lourdes sobre a chegada de uma nova cozinheira. Ele raramente se envolvia com as questões domésticas, mas naquele dia, algo fez ir até a cozinha. O aroma acolhedor de café fresco e pão de queijo recém-saído do forno o recebeu assim que entrou na ampla cozinha. Lá, ele avistou uma mulher que parecia nova no ambiente, de costas para ele, ocupada arrumando a mesa com cuidado. Ela tinha cabelos escuros, presos em um coque simples, e usava o uniforme branco padrão dos funcionários. Quando a mulher se virou para cumprimentá-lo, Rodrigo foi tomado por uma sensação estranha. Havia algo em sua postura e no jeito delicado de se mover que lhe parecia vagamente familiar. "Bom dia, Sr. Araújo. Eu sou a Alice, a nova cozinheira", disse ela, com um sorriso cordial. Rodrigo respondeu ao cumprimento com um leve aceno de cabeça, mas algo em sua expressão mudou assim que seus olhos pousaram no detalhe brilhante em sua orelha. Ele sentiu o coração parar por um segundo. Era impossível não reconhecer aquele brinco. O acessório, um pequeno cristal delicadamente lapidado, era igual ao que Sofia usava no dia em que desapareceu. Rodrigo sentiu uma onda de emoções conflitantes o invadir. Surpresa, choque e incredulidade. Ele fechou os olhos por um momento, tentando afastar a imagem da filha que inundava sua mente. "Esse brinco", murmurou, a voz falhando, incapaz de disfarçar o impacto que aquilo lhe causava. "Onde você conseguiu isso?" Alice, notando a expressão perturbada de Rodrigo, tocou o próprio ouvido, confusa. "Ah, este", disse ela, olhando o pequeno cristal. "Eu o tenho desde que me lembro. Foi o único pertence que ficou comigo quando eu era pequena." Rodrigo sentiu uma mistura de desespero e esperança crescer dentro dele. Poderia aquele brinco ser apenas uma coincidência? Ou havia algo mais? Algo que o destino cruelmente colocava diante dele depois de tantos anos? As memórias de Sofia surgiram como um vendaval, cada detalhe do dia em que ela desapareceu, reaparecendo em sua mente. Ele precisava saber mais. A angústia e a dúvida tomaram conta de seu coração. Seria possível que aquele pequeno objeto fosse a pista que ele esperava há tanto tempo? Com o olhar fixo no brinco, Rodrigo sentiu a realidade ao seu redor mudar, como se tudo o que conhecia estivesse prestes a desmoronar. Aquele encontro com a nova cozinheira despertava algo que ele havia sufocado por uma década. E agora, sem aviso, o passado voltava a atormentá-lo. Rodrigo sentiu o estômago se revirar enquanto fitava o brinco pendurado na orelha de Alice. O pequeno cristal parecia brilhar com uma intensidade cruel, como se quisesse lembrar-lhe de cada momento desesperador que havia vivido desde o desaparecimento de Sofia. Ele tentava manter a calma, mas suas mãos estavam trêmulas e o peito parecia apertado, como se lhe faltasse o ar. "De onde você disse que conseguiu esse brinco?" insistiu ele, tentando esconder o desespero que crescia em sua voz. Alice parecia desconcertada com a insistência dele, mas manteve a compostura. Ela não entendia por que Rodrigo estava tão abalado por algo aparentemente tão trivial. Com uma expressão confusa, tocou o brinco delicadamente. "Como eu disse, Sr. Araújo, eu tenho este brinco desde que me lembro", respondeu ela, calmamente. "Não sei exatamente de onde veio, mas é a única coisa que me resta do meu passado. Eu fui criado em um orfanato aqui em São Paulo." O coração de Rodrigo parecia dar um salto. Orfanato? Sua mente começou a processar as informações em alta velocidade.
Ele se lembrava de cada detalhe da busca por Sofia, dos milhares de panfletos distribuídos pela cidade, dos cartazes de desaparecida colados em cada esquina, das inúmeras visitas a delegacias, hospitais e orfanatos. Mas apesar de todo o esforço, nunca encontraram nenhuma pista concreta. Ele olhou para Alice, tentando ver algo familiar em suas feições, algum traço que o ligasse à filha perdida. Mas não era tão simples. Ela já era uma mulher. Devia ter por volta de 20 anos, o que seria a idade que Sofia teria agora. Rodrigo sentiu uma esperança perigosa crescendo dentro dele. Uma esperança que poderia destruir tudo, caso fosse apenas fruto de sua imaginação. Desculpe por insistir nisso, mas você disse que foi criada em um orfanato? Perguntou, tentando manter a voz firme. Alice assentiu, parecendo levemente desconfortável com a atenção inesperada. Sim, senhor. Fiquei no orfanato Santa Cecília até os 18 anos. Depois disso, comecei a trabalhar em várias casas como cozinheira e empregada. Este emprego foi recomendado pela agência, explicou ela, sem entender aonde aquela conversa estava levando. Rodrigo conhecia o orfanato Santa Cecília. Durante as buscas por Sofia, ele havia visitado o lugar inúmeras vezes. Lembrava-se das salas cheias de crianças, dos corredores ecoando vozes e risadas, mas nenhum sinal da filha. Mesmo assim, não conseguia afastar a sensação de que havia algo ali, uma conexão que precisava ser investigada. Você nunca soube nada sobre seus pais biológicos? Perguntou ele, cauteloso. Alice abaixou os olhos, como se aquela pergunta tocasse em uma ferida antiga. Não, senhor, nunca soube nada, respondeu com uma voz quase inaudível. Sempre me disseram que fui encontrada na porta do orfanato quando era muito pequena, sem nenhum documento ou informação. Rodrigo sentiu o peito apertar ainda mais. Ele sabia que estava se agarrando a um fio de esperança, que aquela história poderia não ter relação alguma com Sofia, mas simplesmente não conseguia afastar a ideia. E o brinco? O brinco era um detalhe impossível de ignorar. Ele se recompôs, percebendo que estava prestes a cruzar uma linha tênue. Precisava de mais informações, mas sabia que forçar a situação poderia afastar Alice e destruir qualquer chance de descobrir a verdade. Entendo, Alice. Desculpe pela insistência, disse tentando soar casual. É que esse brinco me lembrou algo importante do meu passado. Talvez seja apenas uma coincidência. Sorriu, mas a tensão em seu rosto era visível. Alice sorriu de volta, ainda um pouco confusa, mas aliviada por sentir a atmosfera menos tensa. Rodrigo assentiu e, percebendo que não conseguiria mais conversar com ela sem se deixar levar pelas emoções, decidiu se afastar. Ele subiu para o escritório da mansão, tentando acalmar a mente. Sentou-se à escrivaninha e ficou olhando para uma foto antiga de Sofia, tirada pouco antes de seu desaparecimento. Lá estava ela, com seu sorriso radiante, usando o mesmo par de brincos de cristal. Rodrigo passou os dedos sobre a imagem, sentindo uma pontada de dor. Será que realmente poderia ser ela? Poderia o destino ter sido tão cruel e, ao mesmo tempo, tão misericordioso ao colocá-la de volta em sua vida depois de tantos anos? Ele sabia que precisava investigar mais, mas sem despertar suspeitas. Sua mente girava com possibilidades. Pegou o telefone e ligou para um antigo amigo, agora um investigador particular, que havia trabalhado no caso de Sofia. Olá, João. É o Rodrigo, disse ele, a voz firme, mas com um leve tremor. Eu preciso que você investigue uma pessoa para mim. Sim, é sério. Preciso de informações detalhadas sobre uma jovem chamada Alice. Ela disse que foi criada no orfanato Santa Cecília. Sim, eu sei que parece loucura, mas preciso ter certeza. Depois de desligar, Rodrigo sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Sabia que estava prestes a abrir velhas feridas, mas não tinha escolha. Se houvesse uma mínima chance de que Alice fosse Sofia, ele precisava descobrir. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Rodrigo tentava agir normalmente, mas sua mente estava constantemente voltada para Alice. Ele observava a jovem discretamente, tentando encontrar traços familiares, gestos, qualquer coisa que pudesse confirmar suas suspeitas. Helena, que há muito tempo se isolara do mundo ao redor, notou a inquietação do marido, mas não fez perguntas. O casamento deles, devastado pela perda de Sofia, havia se transformado em uma convivência silenciosa e distante. Uma semana depois, Rodrigo recebeu uma mensagem de João pedindo que se encontrassem. O encontro foi marcado em um dos hotéis de Rodrigo, longe de olhares curiosos. Ele estava nervoso, o coração batendo descompassado enquanto esperava no lounge privativo. Quando João finalmente chegou,
Rodrigo percebeu que o semblante do amigo estava sério. Seu coração afundou. O que quer que João tivesse descoberto não seria algo simples. "O que você encontrou?" perguntou Rodrigo, com a voz rouca. João colocou o envelope sobre a mesa e suspirou antes de começar a falar. "Eu fiz o levantamento que você pediu. Alice realmente foi criada no orfanato Santa Cecília. Os registros indicam que ela foi deixada na porta do orfanato quando tinha cerca de 3 anos, sem documentos ou qualquer identificação. Até aí, nada de anormal." Ele parou, olhando para Rodrigo como se preparasse para dar a notícia que realmente importava. "Mas há algo que você precisa ver." Rodrigo abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro encontrou algumas cópias de registros antigos e fotos da época em que Alice estava no orfanato. Em uma das imagens, uma menina de cabelos escuros e expressão séria segurava um pequeno brinquedo de pelúcia. Rodrigo sentiu uma pontada de reconhecimento. Era apenas uma criança, mas havia algo nos olhos dela que o tocava profundamente. "Eu também investiguei o brinco", continuou João. "O cristal é único, feito por um joalheiro que trabalha sob encomenda. Há registros de apenas 2 pares desse modelo. Um foi comprado por você há mais de 10 anos. Rodrigo sentiu o mundo girar. Seu coração batia tão forte que ele mal conseguia respirar. A possibilidade que antes parecia remota agora estava ali diante dele, em preto e branco. Mas ainda faltava a prova definitiva, algo que confirmasse sem sombra de dúvida que Alice era Sofia. "E o segundo par?" perguntou Rodrigo com a voz trêmula. João hesitou por um momento antes de responder. "O segundo par foi vendido para um colecionador privado, mas foi perdido há alguns anos, sem registros de quem comprou depois disso." A esperança que havia crescido dentro de Rodrigo começou a se transformar em desespero. Ele sabia que o próximo passo seria crucial. Precisava encontrar uma forma de confirmar a identidade de Alice sem assustá-la, sem comprometer tudo. "Eu vou fazer um teste de DNA", decidiu ele, finalmente. "Mas preciso de uma amostra, algo que eu possa comparar com o material genético que tenho guardado." João assentiu, compreendendo a delicadeza da situação. "Eu posso ajudar com isso. Vamos fazer isso da maneira mais discreta possível." "Não quero que você se machuque mais do que já se machucou, Rodrigo." Rodrigo olhou para o amigo, sentindo-se grato. Sabia que estava entrando em um território perigoso, onde a linha entre esperança e desespero era tênue. Mas precisava saber a verdade. Precisava por si mesmo, por Helena e, acima de tudo, por Sofia. Os dias seguintes foram tensos. Rodrigo conseguiu uma amostra de cabelo de Alice sem que ela percebesse, com a ajuda de João, e enviou tudo para um laboratório de confiança. A espera pelos resultados foi agonizante. Ele mal conseguia dormir, os pensamentos divididos entre o desejo desesperado de que Alice fosse sua filha e o medo esmagador de que não fosse. Quando o telefone tocou, dias depois, Rodrigo sentiu o coração disparar. Era o laboratório. Ele atendeu com as mãos trêmulas, cada segundo de silêncio do outro lado da linha parecendo uma eternidade. "Senhor Araújo, aqui é do laboratório. Os resultados do teste de DNA ficaram prontos", disse a voz profissional do outro lado. Rodrigo sentiu o estômago afundar, a ansiedade quase o sufocando. E então, conseguiu murmurar. Houve uma pausa antes da resposta. "A correspondência genética é de 99,9%. Alice é de fato a sua filha." O mundo de Rodrigo parecia girar, enquanto a informação se infiltrava em sua mente. Alice era Sofia. Sua filha, a quem ele havia procurado incansavelmente por uma década, estava ali, ao seu alcance. A emoção o atingiu como uma onda avassaladora, um misto de alegria e alívio que quase o fez cair de joelhos. Mas, junto com a felicidade, veio a pergunta inevitável. Como ela havia ido parar no orfanato? Quem a levara para lá? E, acima de tudo, como ele poderia revelar a verdade a ela sem assustá-la ou destruí-la emocionalmente? A jornada de Rodrigo estava apenas começando. Ele havia encontrado Sofia, mas agora precisaria descobrir como trazê-la de volta para a vida que lhe fora roubada. E para isso, enfrentaria segredos e verdades que talvez ele mesmo não estivesse preparado para encarar. Rodrigo desligou o telefone com as mãos trêmulas. O resultado do teste de DNA ainda ecoava em sua mente. Alice era de fato sua filha Sofia. A confirmação trouxe uma avalanche de emoções que ele mal conseguia processar. O alívio de finalmente saber que Sofia estava viva e bem misturava-se ao medo e à incerteza sobre como abordar a situação. Depois de tanto tempo, como poderia simplesmente se aproximar e revelar a verdade? Ele sabia que para agir corretamente,
Precisava entender tudo o que acontecera. Como Sofia, sua pequena menina, acabou em um orfanato sem que ele e Helena tivessem nenhuma pista. Quem havia levado para lá e por quê? Aquelas perguntas giravam em sua mente, aumentando sua determinação de descobrir toda a verdade antes de qualquer confronto. Naquela mesma tarde, Rodrigo ligou para João novamente. Precisava de respostas e sabia que o amigo poderia ajudá-lo a desvendar os mistérios por trás do desaparecimento de Sofia. João, eu preciso de mais informações. Como Sofia foi parar no orfanato? Quem a levou para lá? Perguntou Rodrigo, sua voz firme, mas carregada de urgência. João, do outro lado da linha, respirou fundo antes de responder. Rodrigo, eu já imaginei que você pediria isso. Estou trabalhando nisso, mas preciso de um pouco mais de tempo. Os registros do orfanato são antigos e algumas informações não estão digitalizadas. Mas prometo que vou fazer o possível para encontrar tudo o que pudermos. Rodrigo sabia que o amigo estava fazendo o melhor que podia, mas a ansiedade corroía cada fibra de seu ser. Ele queria correr até Alice, abraçá-la, contar-lhe que ela era sua filha perdida, mas sabia que não podia simplesmente invadir a vida dela dessa maneira. Depois de tanto tempo, era possível que ela sequer se lembrasse do que acontecera antes do orfanato. E se ela não quisesse se reconectar com o passado? Nos dias que se seguiram, Rodrigo observou Alice com novos olhos. Cada gesto, cada sorriso discreto, cada palavra que ela proferia parecia um novo capítulo da vida de Sofia. Uma vida que ele não conhecia e que por tanto tempo acreditara estar perdida para sempre. Era como redescobrir a própria filha, mas em um corpo diferente, com uma história que ele não fazia parte. Alice, por sua vez, continuava seu trabalho na mansão sem perceber a crescente tensão em Rodrigo. Ela o via de vez em quando, sempre atenciosa e educada, mas sentia que havia algo estranho no comportamento dele. Talvez fosse apenas o estresse de sua vida profissional. Ela sabia que trabalhar em um ambiente tão luxuoso para pessoas tão importantes significava lidar com muitas expectativas e pressões. Rodrigo, tentando entender mais sobre a vida de Alice, começou a conversar com Dona Lourdes, a governanta da casa. Ela sempre fora uma mulher reservada e discreta, mas tinha um carinho especial por Rodrigo e sua família, e ele sabia que poderia confiar nela. Dona Lourdes, o que você sabe sobre a Alice? Perguntou ele, tentando soar casual, mas sentindo a tensão em sua voz. Dona Lourdes olhou para Rodrigo com uma expressão curiosa. Sabia que ele raramente se interessava pelos detalhes da vida dos funcionários. Bem, senhor, Alice é uma moça muito trabalhadora e educada. Veio com ótimas referências da agência. Ela mencionou que cresceu em um orfanato, mas nunca falou muito sobre sua vida pessoal. Parece ser uma pessoa muito reservada, mas também muito dedicada ao trabalho. Rodrigo assentiu, processando as informações. Ele queria saber mais, muito mais, mas sabia que não podia fazer perguntas diretas sem levantar suspeitas. Obrigado, Dona Lourdes. Eu só fiquei curioso, disse ele, tentando sorrir. Enquanto isso, João continuava suas investigações. Ele começou a procurar por registros que pudessem indicar quem havia levado Sofia para o orfanato. Cada documento, cada testemunho era como uma peça de um quebra-cabeça complexo e doloroso. Finalmente, depois de semanas de buscas intensas, João ligou para Rodrigo com novas informações. Rodrigo, eu encontrei algo, disse ele com a voz grave. Os registros do orfanato indicam que Sofia foi deixada lá por uma mulher desconhecida. Ela não forneceu nenhuma informação sobre a criança, apenas a deixou na porta e foi embora. Consegui falar com uma das antigas funcionárias e ela se lembra vagamente de que essa mulher parecia nervosa, como se estivesse fugindo de alguma coisa. Rodrigo sentiu o coração disparar. Quem seria essa mulher? Por que ela levaria Sofia para o orfanato e depois desapareceria? A mente dele se encheu de possibilidades terríveis. Talvez Sofia tivesse sido raptada e depois abandonada por algum motivo que ele não conseguia compreender. Ou talvez fosse algo ainda mais sombrio. Você conseguiu alguma descrição dela? Perguntou Rodrigo, a voz tensa. A funcionária só se lembra de que era uma mulher de meia idade, com cabelos escuros e olhar aflito. Nada muito específico, mas vou continuar procurando. Talvez haja mais pessoas que possam lembrar de algo. Rodrigo sentiu-se impotente diante de tão poucas informações. Ele precisava encontrar essa mulher, entender o que havia acontecido, mas o tempo e as circunstâncias não estavam a seu favor. Sabia que quanto mais demorasse, mais difícil seria encontrar respostas.
Enquanto isso, na mansão, a presença de Alice parecia trazer uma nova energia à casa. Ela era doce e gentil com todos, e até Helena, que havia se isolado do mundo, parecia se sentir mais confortável com a jovem por perto. Mas para Rodrigo, cada dia era uma prova de autocontrole. Ele queria desesperadamente se aproximar dela, contar-lhe tudo, mas sabia que precisava ser cauteloso. Um dia, ao vê-la preparando o jantar, Rodrigo não conseguiu mais se conter. Aproximou-se devagar, observando-a com um olhar que misturava tristeza e esperança. Alice, posso te fazer uma pergunta pessoal? Começou ele, hesitante. Alice olhou para ele, surpresa com o tom delicado de sua voz. Claro, Sr. Araújo. O que deseja saber? Rodrigo respirou fundo, tentando manter a calma. Você já pensou em procurar sua família biológica? Perguntou, escolhendo as palavras com cuidado. Alice franziu o senho, como se a pergunta surpreendesse. Para ser honesta, senhor, eu sempre quis saber mais sobre meu passado, respondeu ela, sinceramente. Mas não tenho nenhuma informação para começar. Cresci no orfanato e sempre me disseram que fui deixada lá sem nenhum documento. Então nunca soube por onde começar. Rodrigo sentiu o coração apertar. Ele queria dizer que sabia exatamente onde ela pertencia, que ele era seu pai, que a procurara por anos. Mas sabia que não era o momento certo. Ainda havia muitas perguntas sem respostas, muitos mistérios a serem desvendados. Entendo, disse ele, tentando esconder a emoção em sua voz. Só pensei que talvez você tivesse curiosidade. Se algum dia quiser procurar mais sobre seu passado, eu poderia ajudar. Alice sorriu, tocada pela oferta. Obrigada, Sr. Araújo. Isso significa muito para mim. Mas eu não sei se estou pronta para isso ainda. Meu passado sempre foi uma espécie de vazio. Talvez seja mais fácil assim. Rodrigo assentiu, respeitando a posição dela. Sabia que quando o momento chegasse, precisaria estar preparado para contar-lhe tudo. Mas por enquanto, tinha que seguir com cautela. Enquanto isso, João continuava sua busca por respostas. Depois de semanas de investigação, finalmente encontrou uma pista que poderia levar a uma resposta definitiva. Ele descobriu um nome, uma mulher que havia desaparecido na mesma época em que Sofia fora deixada no orfanato. O nome dela era Beatriz Mendes, uma antiga funcionária da empresa de Rodrigo, que havia sumido misteriosamente sem deixar rastros. Rodrigo ficou chocado ao ouvir o nome. Lembrava-se de Beatriz como uma mulher discreta e dedicada, mas nunca poderia imaginar que ela tivesse qualquer envolvimento com o desaparecimento de Sofia. Mas a coincidência era grande demais para ser ignorada. João conseguiu localizar um antigo endereço de Beatriz e Rodrigo decidiu que precisava ir até lá. Ele não sabia o que encontraria, mas tinha que tentar. Se houvesse qualquer chance de descobrir mais sobre o que acontecera com Sofia, ele a agarraria. Quando chegou ao endereço, uma pequena casa em um bairro simples de São Paulo, Rodrigo sentiu um misto de ansiedade e medo. Ele bateu a porta, o coração disparado, e esperou. Uma mulher idosa abriu a porta. Seus olhos eram cansados, mas gentis. Ela olhou para Rodrigo com curiosidade, claramente surpresa por ver um estranho em sua casa. "Posso ajudar?" perguntou ela, a voz suave. Rodrigo respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. "Meu nome é Rodrigo Araújo. Estou procurando por Beatriz Mendes. Ela vive aqui?" A mulher franziu o senho, parecendo confusa. "Beatriz era minha filha", disse ela, com tristeza. "Mas ela faleceu há alguns anos. O que você quer com ela?" O choque de Rodrigo foi imediato. Beatriz estava morta. Então, como ele poderia descobrir a verdade? Sentiu a esperança se esvair, mas sabia que não podia desistir. "Eu sinto muito", disse ele com sinceridade. "Mas eu preciso saber se ela teve algum envolvimento com o desaparecimento de minha filha há 10 anos. Qualquer informação que a senhora puder me dar será importante." A mulher o olhou com uma expressão de surpresa e dor. Então, suspirou profundamente, como se estivesse carregando um peso enorme. Beatriz nunca falou sobre isso, mas, no final da vida, ela parecia atormentada. Dizia que precisava confessar algo, mas morreu antes de conseguir dizer o que era. Eu sempre me perguntei o que a estava corroendo por dentro. Rodrigo sentiu o coração apertar. Será que Beatriz levara o segredo de Sofia para o túmulo? Aquele mistério parecia envolvê-los como uma teia, cada vez mais intrincada e difícil de desatar. Ele precisava de tempo para digerir tudo aquilo, para entender como lidar com aquela nova realidade. Ele se despediu da mãe de Beatriz, sentindo-se mais perdido do que nunca. Voltou para casa com a mente cheia de perguntas. A vida de Sofia fora roubada,
E agora, apesar de tê-la encontrado, ele ainda estava longe de desvendar toda a verdade. Enquanto dirigia de volta à mansão, sentiu uma nova determinação crescer dentro de si. Ele havia encontrado sua filha, mas não descansaria até entender tudo o que acontecera. A jornada seria longa e dolorosa, mas ele estava disposto a enfrentar qualquer coisa para trazer Sofia, agora Alice, de volta para a vida que lhe fora tirada. Depois da conversa com a mãe de Beatriz, Rodrigo voltou para casa com um turbilhão de emoções. Cada passo que dava em direção à verdade parecia revelar um novo abismo de perguntas e incertezas. Ele havia encontrado Sofia, mas ainda faltava entender por completo o que havia acontecido com ela e como Beatriz se encaixava nessa história. Ao chegar à mansão, sentiu-se exausto. A tensão dos últimos dias o deixara em um estado constante de vigilância e ansiedade. Mas, ao entrar na casa, foi surpreendido por um som que há muito tempo não ouvia. Risadas. Caminhou até a sala e encontrou Alice e Helena conversando, algo que ele nunca imaginou que presenciaria. Helena estava rindo de algo que Alice dissera, e a cena o fez parar por um momento. Era a primeira vez em muitos anos que via um lampejo da antiga Helena, a mulher alegre e vibrante com quem se casara e que desaparecera após a perda de Sofia. Aquilo o emocionou profundamente. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Rodrigo, sorrindo levemente, tentando esconder o quanto aquela cena o afetara. Helena olhou para ele com um sorriso tímido, algo que ele não via há muito tempo. Alice estava contando uma história engraçada sobre um incidente na cozinha, disse Helena, com um brilho nos olhos que parecia ter voltado depois de anos de escuridão. "Eu acho que não ri assim há tempos." Rodrigo assentiu, sentindo uma pontada de esperança. Alice, mesmo sem saber, estava trazendo um pouco de vida de volta à casa dos Araújo. Mas ele sabia que aquela felicidade momentânea era frágil, e a verdade que carregava poderia destruir tudo. Alice, percebendo o olhar intenso de Rodrigo, ficou levemente desconfortável. Sentia que ele a observava de uma maneira diferente nos últimos dias, como se quisesse dizer algo, mas não sabia como. "Senhor Araújo, posso falar com o senhor um momento?" perguntou Alice em um tom sério, diferente do usual. Rodrigo assentiu, surpreso com o pedido. Eles se afastaram para um canto mais reservado da sala e Alice parecia hesitar antes de falar. "Eu queria agradecer por ter me contratado. Sei que sou apenas uma funcionária aqui, mas vocês têm sido muito gentis comigo", disse ela com sinceridade. "E também queria saber se ainda está de pé aquela oferta de ajuda para procurar minha família biológica." O coração de Rodrigo disparou. Ele não esperava que Alice trouxesse isso à tona tão cedo. Parte dele queria gritar que já sabia tudo, que ele era o pai dela e que a procurara por tanto tempo. Mas sabia que precisava ser cauteloso. Ainda havia muito que ela desconhecia, e a verdade poderia ser devastadora. "Claro, Alice. Se isso é importante para você, eu ajudarei com o que for preciso", respondeu ele, com a voz calma, mas o coração acelerado. Alice sorriu, um sorriso tímido e esperançoso. Aquela era uma decisão difícil para ela. Por mais que quisesse saber de onde vinha, o medo de descobrir algo doloroso a consumia. "Obrigada, senhor. Não sei por onde começar, mas acho que é hora de tentar entender quem eu sou", disse ela com a voz firme. Rodrigo assentiu, sentindo uma nova onda de emoção. Ele queria dizer a verdade, mas ainda não era o momento certo. Precisava encontrar uma maneira de contar tudo sem destruí-la. Depois daquela conversa, Rodrigo passou os dias seguintes planejando. Precisava organizar seus pensamentos, decidir como revelar a verdade a Alice, mas sabia que precisava esperar. Enquanto isso, continuou suas investigações sobre Beatriz e os possíveis motivos que a levaram a deixar Sofia no orfanato. João, que não parara de investigar, ligou para Rodrigo com uma nova informação que poderia mudar tudo. Rodrigo conseguiu localizar uma antiga colega de trabalho de Beatriz. Ela disse que, na época, Beatriz estava envolvida com um homem perigoso, alguém ligado ao submundo do crime em São Paulo. Parece que ela estava tentando fugir dele quando desapareceu. Isso pode estar relacionado ao que aconteceu com Sofia. Rodrigo sentiu um frio percorrer sua espinha. Se Beatriz estava tentando proteger Sofia de alguma ameaça, isso explicaria por que ela deixara a menina no orfanato. Mas também levantava uma questão ainda mais preocupante. Aquele homem ainda poderia ser uma ameaça? Sofia poderia estar em perigo novamente? "Você tem alguma pista sobre esse homem?" perguntou Rodrigo, a voz tensa. "Não muito, apenas que ele era conhecido como Júlio das Sombras."
um tipo perigoso com conexões em várias áreas da cidade. Mas parece que ele sumiu do mapa há alguns anos. Vou continuar procurando mais informações. Rodrigo sentiu o peso da situação aumentar. Não bastava apenas recuperar Sofia, agora Alice. Ele precisava protegê-la de um passado sombrio que poderia voltar a persegui-la. Sentiu a responsabilidade esmagadora de resolver tudo isso sozinho, sem envolver Alice, sem colocar sua segurança em risco. Naquela noite, Rodrigo mal conseguiu dormir. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas cada nova descoberta trazia mais perguntas e preocupações. Ele sabia que estava se aproximando da verdade, mas também sabia que ao revelá-la, colocaria tudo em risco. No dia seguinte, Rodrigo recebeu uma mensagem de João pedindo que se encontrassem novamente. Dessa vez, ele decidiu ir sozinho, sem avisar ninguém na mansão. Precisava estar preparado para qualquer notícia que o amigo trouxesse. Quando chegou ao local combinado, um pequeno café discreto na zona sul de São Paulo, João já o esperava com uma expressão preocupada. Rodrigo sentiu o estômago se revirar. "O que foi agora, João?" perguntou ele sem conseguir esconder a ansiedade. João suspirou antes de falar. "Eu encontrei mais informações sobre esse Júlio das Sombras. Parece que ele está ativo novamente e pior, há rumores de que ele sabe que Sofia, ou melhor, Alice está viva." O sangue de Rodrigo gelou. O que aquilo significava? Estariam eles sendo observados? Alice estaria em perigo sem nem saber? "O que podemos fazer?" perguntou Rodrigo, a voz trêmula. João olhou com seriedade. "Precisamos proteger Alice, Rodrigo. E para isso, você vai ter que contar a verdade a ela. Ela precisa saber quem ela é e que pode estar em perigo." Rodrigo sentiu o peso daquelas palavras. O momento que ele temia havia chegado. A verdade não poderia mais ser escondida, e ele teria que enfrentar a dor de revelar a Alice quem ela realmente era e o que isso significava. Com o coração apertado, Rodrigo sabia que não tinha escolha. Precisava proteger sua filha, não importa o que isso lhe custasse. A verdade seria dolorosa, mas era a única maneira de garantir a segurança e o futuro de Sofia, agora Alice. E assim, com a mente e o coração em tumulto, Rodrigo voltou para casa, sabendo que o próximo passo mudaria tudo para sempre. Ele estava prestes a enfrentar o momento mais difícil de sua vida. Contar à sua filha perdida que ela era, de fato, Sofia Araújo, e que o passado que ela desconhecia estava prestes a alcançar os dois de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. Rodrigo voltou para casa com o coração pesado e a mente cheia de preocupações. As palavras de João ecoavam em sua mente. Ele precisava contar a verdade a Alice. Mas como fazer isso sem destruí-la emocionalmente, sem que tudo desmoronasse? Ele entrou na mansão, sentindo uma tensão quase palpável no ar. Observou Helena, que estava sentada na sala de estar, folheando uma revista, e Alice, que passava pelo corredor, carregando uma bandeja de chá. Ele sabia que o que estava prestes a fazer mudaria a vida de todos ali para sempre. "Alice, você pode vir até aqui, por favor?" chamou ele, tentando manter a voz firme, embora suas mãos estivessem trêmulas. Alice olhou para ele, surpresa, mas assentiu e colocou a bandeja sobre a mesa antes de se aproximar. Helena também levantou o olhar, curiosa com o tom sério de Rodrigo. "O que houve, Rodrigo?" perguntou Helena com a voz suave. Rodrigo respirou fundo, sentindo um nó na garganta. Ele precisava ser honesto. Não havia mais como adiar. Olhou para Helena e depois para Alice, que o observava com uma expressão preocupada. "Há algo muito importante que preciso contar a vocês", começou ele, sentindo o coração disparar. "E é algo que vai mudar tudo." Alice franziu o senho, claramente confusa. "O que está acontecendo, Sr. Araújo?" Rodrigo olhou diretamente para ela, tentando encontrar as palavras certas. "Como dizer a verdade sem destruí-la?" "Alice, você lembra que me disse que não sabia nada sobre sua família biológica?" perguntou ele com cautela. Alice assentiu, sem entender onde ele queria chegar. "Sim, senhor. Foi o que sempre me disseram no orfanato." Rodrigo respirou fundo. Precisava ser direto. Havia chegado a hora de revelar a verdade. "Eu fiz algumas investigações, Alice, e descobri algo que pode mudar tudo o que você pensava sobre seu passado", disse ele, com a voz tremendo. "A verdade é que você não foi abandonada. Você foi tirada de nós, de mim e da Helena, há 10 anos. Alice recuou um passo, como se tivesse levado um golpe. Seus olhos se arregalaram, a expressão passando de surpresa para confusão e, em seguida, para descrença. "O que você está dizendo?" murmurou ela, a voz quase inaudível. "Isso não faz sentido." Rodrigo sentiu uma pontada de dor ao ver a reação dela.
Sabia que aquilo seria devastador, mas precisava continuar. Você é Sofia, minha filha, disse ele com firmeza, mesmo que as palavras saíssem com dificuldade. Você desapareceu quando tinha 8 anos. Nós procuramos você por toda parte, mas nunca tivemos nenhuma pista. Até agora. Alice balançou a cabeça como se quisesse afastar aquelas palavras. Não, isso não pode ser verdade. Eu cresci no orfanato. Eles me disseram que fui deixada lá. Isso é algum tipo de brincadeira? Perguntou ela com a voz trêmula. Helena, que até então ouvia em silêncio, deixou a revista cair no chão. Seus olhos estavam arregalados e o choque em seu rosto era evidente. Ela se levantou, tremendo, e olhou para Alice com uma mistura de esperança e medo. Rodrigo, o que você está dizendo? Sussurrou ela, a voz quase falhando. Isso é verdade? Rodrigo assentiu, lutando contra as lágrimas. Sim, Helena. Eu fiz um teste de DNA. Alice é Sofia, nossa filha. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Alice olhava para Rodrigo como se ele fosse um estranho, alguém que acabara de destruir o pouco que ela acreditava saber sobre si mesma. Helena, por outro lado, começou a chorar silenciosamente, sua mão cobrindo a boca enquanto tentava processar aquela informação. Não, murmurou Alice, dando um passo para trás. Isso não pode ser verdade. Minha vida, meu passado, como vocês podem ter certeza? Rodrigo sentiu o desespero crescer dentro de si. Ele se aproximou dela, lentamente, como se tentasse não assustá-la. O brinco que você usa, Alice, é o mesmo que Sofia usava no dia em que desapareceu. Eu fiz o teste de DNA. Não há dúvida. Eu sei que é difícil, mas você é nossa filha. Alice levou a mão ao brinco, como se só agora percebesse o quanto aquele pequeno objeto significava. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela balançou a cabeça novamente, incapaz de acreditar. Eu não sei o que dizer, disse ela, a voz quebrada. Minha vida toda. Quem sou eu? Como isso pode ser real? Helena, ainda tremendo, deu um passo em direção a Alice, os olhos cheios de esperança e dor. Você é nossa filha, Sofia, sussurrou ela, com a voz embargada. Eu sempre soube, no fundo do meu coração, que você estava viva. E agora? Você está aqui. Eu não acredito. Helena estendeu a mão, hesitante, como se tivesse medo de tocar em Alice e ela desaparecer novamente. Alice recuou instintivamente, como se estivesse sendo invadida. A confusão e a dor em seus olhos eram palpáveis. Eu preciso de um tempo, murmurou ela, a voz trêmula. Preciso processar isso. Não sei o que fazer. Rodrigo assentiu, lutando para manter a calma. Ele sabia que a reação dela era perfeitamente compreensível. Depois de tantos anos acreditando em uma versão de sua vida, ser confrontada com a verdade daquela maneira era algo devastador. Nós entendemos, Sofia? Alice, disse ele, corrigindo-se. Eu sei que é muita coisa para lidar. Só quero que você saiba que estamos aqui para você. Sempre estivemos e sempre estaremos. Alice assentiu, mas ainda parecia perdida. Sem dizer mais nada, virou-se e saiu da sala, indo em direção ao quarto que agora era seu. Rodrigo e Helena ficaram em silêncio, observando-a partir, sentindo o peso esmagador da revelação. Quando Alice desapareceu no corredor, Helena caiu de joelhos, soluçando. Rodrigo foi até ela, abraçando-a, e os dois ficaram ali, unidos pela dor e pela esperança. Rodrigo, nossa filha, ela está viva, murmurou Helena, entre lágrimas. Mas eu a perdi de novo. Eu não sei o que fazer. Rodrigo a segurou com força, sentindo o coração se partir. Ele também não sabia o que fazer. Havia sonhado com aquele momento por tanto tempo, mas agora que ele estava ali, parecia mais um pesadelo do que um sonho realizado. Vamos dar tempo a ela, Helena, disse ele, tentando manter a voz firme. Ela precisa processar isso. Precisamos ser pacientes. Helena assentiu, ainda chorando. E assim ficaram, abraçados, compartilhando a dor e a esperança que os unia. Rodrigo sabia que o caminho à frente seria árduo, mas estava disposto a enfrentar qualquer coisa para recuperar a filha que acreditava ter perdido para sempre. Enquanto isso, no quarto, Alice sentou-se na cama, olhando para o espelho como se não reconhecesse a pessoa que via ali. Quem ela era? Alice? Sofia? O que isso significava para sua vida, seu passado, seu futuro? Ela tocou o brinco novamente, sentindo-se perdida, sem chão. Tudo o que ela pensava saber sobre si mesma estava desmoronando. A revelação de Rodrigo parecia inacreditável, mas ao mesmo tempo fazia sentido. Havia sempre um vazio dentro dela, uma sensação de que algo estava faltando. Mas isso era muito mais do que ela podia suportar. Alice fechou os olhos, tentando conter as lágrimas. Ela precisava de tempo, tempo para entender, tempo para aceitar.
E, acima de tudo, precisava descobrir o que significava ser Sofia novamente. O que ela faria a seguir? Como enfrentaria essa nova realidade? Não sabia. Mas uma coisa era certa: sua vida nunca mais seria a mesma. Os dias que se seguiram à revelação foram difíceis para todos. Alice, ou melhor, Sofia, se trancou em seu quarto na mansão dos Araújo, tentando processar a nova realidade. Seu mundo, que já fora confuso e cheio de incertezas, agora parecia completamente destroçado. A jovem sentia-se dividida entre a identidade que construíra ao longo dos anos e a verdade avassaladora de que era Sofia Araújo, a filha perdida que seus pais desesperadamente procuraram por tanto tempo. Helena, por sua vez, estava em um estado constante de ansiedade. Ela queria se aproximar da filha, abraçá-la, contar-lhe tudo o que guardara em seu coração durante todos aqueles anos de dor e vazio. Mas sabia que qualquer passo em falso poderia afastar Sofia ainda mais. Rodrigo, sempre ao lado da esposa, tentava manter a calma e a esperança, mesmo quando o medo de perder a filha novamente o atormentava. Depois de dias de silêncio e isolamento, Sofia finalmente decidiu sair do quarto. A casa, silenciosa, parecia aguardar por aquele momento, como se até as paredes estivessem prendendo a respiração. Ela desceu as escadas lentamente, seu coração batendo forte, e encontrou os pais sentados na sala, a tensão evidente em cada linha de seus rostos. Rodrigo se levantou imediatamente ao vê-la, e Helena soltou um suspiro de alívio, as lágrimas já se formando em seus olhos. Sofia, começou Helena, a voz tremendo. Nós não queríamos te pressionar. Só queremos que você saiba que estamos aqui, que te amamos, e que nada do que aconteceu é sua culpa. Sofia olhou para os pais, sentindo a angústia e o amor misturados nas palavras de Helena. Ainda era difícil para ela processar tudo, mas sabia que precisava enfrentar aquele momento, tanto por eles quanto por si mesma. Eu não sei como me sentir, disse ela honestamente. Durante toda a minha vida, achei que eu era alguém que não tinha história, que não tinha família. Agora, tudo mudou. E ao mesmo tempo não sei se consigo simplesmente aceitar isso. Rodrigo deu um passo em direção a ela, tentando manter a voz firme. Não esperamos que você aceite tudo de imediato, Sofia. Sabemos que é muita coisa para processar, mas estamos aqui para te apoiar, para reconstruir o que perdemos. Vamos fazer isso no seu tempo, da forma que você achar melhor. Sofia sentiu um peso enorme se dissipar com aquelas palavras. Havia tanto que ela não sabia, tanto que precisava descobrir sobre quem era antes de ser Alice e sobre a família que havia perdido. Mas naquele momento, decidiu dar um passo em direção à compreensão, ao perdão e à cura. Ela olhou para os pais, vendo a esperança em seus olhos, e finalmente assentiu. Eu quero saber. Quero entender o que aconteceu, e quero conhecer vocês de verdade. Mas isso vai levar tempo. Helena, incapaz de segurar as lágrimas, assentiu vigorosamente. Tudo o que você precisar, querida. Nós vamos dar tempo, espaço, tudo o que você precisar. Só queremos que você saiba que estamos aqui, disse Helena, emocionada. Rodrigo, ainda se contendo, deu um passo à frente e, hesitante, perguntou: Posso te abraçar, Sofia? Sofia hesitou por um momento, mas então sentiu algo dentro de si se quebrar. Uma barreira que ela havia erguido para se proteger. Ela deu um pequeno passo à frente e, com um suspiro, se jogou nos braços do pai. Rodrigo a envolveu com cuidado, segurando-a como se tivesse medo de que ela desaparecesse novamente. Helena se juntou a eles, e os três ficaram ali, unidos em um abraço que parecia carregar todos os anos de dor, saudade e esperança. Foi o começo de um longo processo de cura. Os dias que se seguiram foram cheios de conversas, histórias e lágrimas. Rodrigo e Helena contaram a Sofia tudo o que aconteceu após seu desaparecimento, e ela, por sua vez, compartilhou os poucos fragmentos que tinha de seu tempo no orfanato. Aos poucos, a desconfiança e o medo deram lugar a um entendimento mútuo, a uma conexão que, embora nova, era inegavelmente forte. O perigo que antes pairava sobre eles, personificado na figura de Júlio das Sombras, nunca se concretizou. João e sua equipe mantiveram uma vigilância constante, e com o tempo, o nome de Júlio foi se tornando apenas uma sombra distante, um fantasma do passado que não conseguiria mais tocar suas vidas. Aos poucos, Sofia começou a aceitar a nova realidade, a se reconectar com os pais e a se permitir sentir o amor e a proteção que lhe foram negados por tanto tempo. Ainda havia cicatrizes, ainda havia dias difíceis, mas agora ela sabia que não estava mais sozinha. Certa manhã, enquanto tomava um café na varanda da mansão, Sofia olhou para Rodrigo e Helena e sentiu algo novo em seu coração.
era paz, era aceitação. Ela ainda era Alice, a garota que havia sobrevivido ao abandono e à solidão, mas agora também era Sofia, filha de Rodrigo e Helena, parte de uma história de perda, reencontro e finalmente esperança. E assim, enquanto o sol brilhava sobre São Paulo, ela sorriu para seus pais, sentindo, pela primeira vez em muitos anos, que finalmente estava em casa. Chegamos a mais um final de história. O que achou desse relato? Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer histórias tocantes todos os dias. E me diz de qual cidade você está assistindo esse vídeo.